E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Ô, de casa! Vamos trabalhar um pouquinho, vamos pôr a mão na massa. Deus ajuda quem cedo madruga, a gente acordou cedo, não foi? Então vamos lá, povo, ó. O que temos aqui para hoje, ó? Então, continuando, ó, operações com matrizes. Aí eu já deixei 3 matrizes aqui no jeito, ó. Considere as matrizes A, B e C, tá vendo? Então, vou pôr aqui no cantinho. A matriz A ela é 2 por 2, a matriz B é 2 por 2 e a matriz C ela é 2 por 3, beleza? Então, como é que eu multiplico um número por uma matriz? 2 vezes a matriz A, o dobro de A, como ficaria isso? As operações de matrizes, exceto a multiplicação, elas são muito intuitivas. O que eu espero do dobro de alguma coisa? O que eu espero do dobro da matriz 1, 2, 3, 4? Bom, eu espero aqui, ó, o dobro de 1, 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 3 é 6 e o dobro de 4 é 8. Então, olha só, muito tranquilo. Se eu quero multiplicar um número por uma matriz, basta multiplicar este número por todos os elementos da matriz. Tudo bem? Então, muito simples. E a mesma coisa aqui, ó, se eu quero o triplo da matriz B, o que eu espero do triplo da matriz B? Matriz B é 0, 5, menos 1 e 6. Então, eu espero o triplo de todos os númerozinhos aqui dentro, todos os elementos, o triplo de todo mundo. Triplo de 0 é 0, triplo de 5 é 15, triplo de menos 1 é menos 3, triplo de 6 é 18. Então, é isso que eu espero da multiplicação de um número por uma matriz. Totalmente intuitivo, não tem que sofrer não, galerinha. Agora, e se você quiser somar matrizes? Digamos que eu queira fazer 2A mais 3 vezes B, o Bzinho. Então, vamos fazer aqui, ó, 2A mais 3B. A matriz 2A está pronta. Ela é 2, 4, 6, 8. Enquanto a matriz 3B está aqui, ó, 0, 15, menos 3 e 18. A soma de matrizes, ela também é completamente, automaticamente intuitiva. Se eu quero somar duas matrizes, olha só, a primeira coisa que você tem que observar é que quando a gente quer somar, a operação de soma só faz sentido se você estiver somando coisas do mesmo tipo. Então, você tem uma matriz 2 por 2 e você quer somar uma matriz 2 por 2. Qual a ideia intuitiva da adição de matrizes? Primeiro termo eu somo com o primeiro termo, o segundo eu somo com o segundo e assim sucessivamente, respectivamente. Então, para ficar bonitinho, vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui eu vou somar com esse. Então, nós vamos ter que pegar aqui, ó, o 2 mais o 0. Nós vamos ter que pegar aqui o 4 mais o 15. 4 mais 15, de modo que o elemento da linha 1, coluna 1, eu somo com o elemento linha 1, coluna 1. O elemento da linha 1, coluna 2, eu somo com o elemento linha 1, coluna 2. E segue o bonde. Segue passeio. Então, o carinha 6, eu vou somar com o carinha menos 3. Enquanto o carinha 8, eu vou somar com o carinha 18. Então, 2 mais 0 é 2, 4 com 15 dá 19, 6 menos 3 dá 3, e 8 mais 18 vai dar 26. E observe, somando matrizes 2 por 2, o resultado continua sendo uma matriz 2 por 2. E se você quisesse fazer, por exemplo, a matriz A mais a matriz C. Veja, a matriz A, ela é 1, 2, 3,
4, uma matriz 2 por 2, e eu quero somar com a matriz C, que está ali, ó, menos 1, 3, 0, 2, 1 e 4, que é uma matriz 2 por 3. Observe que essas duas fofinhas, elas são matrizes de tipos diferentes. Uma é quadrada de ordem 2, a outra não é. Então, como é que eu vou somar coisas diferentes? Mesma coisa de você ir na feira, você chegou lá, comprou 2 laranjas e comprou 3 maçãs. O que você levou para casa? Você levou para casa 2 laranjas e 3 maçãs. Mas se você tivesse comprado 2 laranjas e depois comprado mais 3 laranjas, 2 mais 3 são 5 laranjas. Então, na adição só faz sentido a gente operar, juntar, agrupar aqueles brodinhos que são do mesmo tipo. Brodinhos de tipos diferentes não faz o menor sentido. Então, nesse caso aqui, A mais C não existe, ok? E digamos agora que você queira fazer letra qual agora? Letra D. Vamos pensar que você queira fazer o seguinte: a matriz A vezes a matriz C. Multiplicar matrizes não é muito intuitivo, olha só. Então, aqui está a matriz A, ela é 1, 2, 3 e 4. Ok? E eu quero multiplicar essa gatinha pela matriz menos 1, 0, 1, 3, 2, 4. Menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 3, 2, 4. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2 e aqui eu tenho uma matriz 2 por 3. Qual que é o esquema da multiplicação de matrizes? Eu vou pôr aqui embaixo, ó. Acho que vai caber aqui. Então, qual é o esquema da multiplicação de matrizes? Quando que existe a multiplicação de A, vamos pôr vezes assim, por B. Então, quando eu fizer A vezes B, eu espero que o resultado seja uma matriz C, né? Digamos que a matriz A seja M por P e a matriz B seja P por N. Opa, N feio. Tá, P por N. Volta aqui, canetinha. Então, meus amigos, olha só. Para que exista a multiplicação de matrizes, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, eu tenho que esse cara, a quantidade de colunas, tem que ser igual à quantidade de linhas. E aqui você verifica, ó, a quantidade de colunas da matriz A é 2, quantidade de linhas da matriz C é 3, portanto, tudo certo, tem como a gente multiplicar as duas matrizes. Uma outra observação interessante que a gente pode fazer é o seguinte: se essa matriz tem M linhas e essa matriz tem N colunas, então o resultado, a matriz resultante, ela vai ter M linhas e N colunas. Então, a matriz resultante, ela herda da matriz A a quantidade de linhas e herda da matriz B a quantidade de colunas. Por que que isso acontece? Vamos lá. Então, a multiplicação de matriz, ela não é muito intuitiva. A gente tem que fazer uma ginástica-zinha aqui. Deixa eu até pegar meu pincelzinho aqui, olha só. Como é que funciona? A multiplicação de matrizes funciona assim, ó. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna, sempre ordenado. O que eu chamo de uma multiplicação ordenada? O primeiro da linha eu multiplico com o primeiro da coluna. O segundo da linha eu multiplico com o segundo da coluna. Se tiver terceiro da linha, multiplica pelo terceiro da coluna e assim sucessivamente. De modo que o resultado, olha só, que está aqui de azul, linha 1, coluna 1, vai ser o quê? 1 vezes menos 1, vou escrever devagarzinho, ó. 1 vezes menos 1 e 2 vezes 3. O que eu faço com isso? A gente soma. Então,
primeiro da linha vezes o primeiro da coluna, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna. Se houvesse o terceiro da linha, pegaríamos vezes o terceiro da coluna e iríamos somando assim sucessivamente. De modo que o resultado da linha 1 vezes a coluna 1 fique configurando a resultante na linha 1, coluna 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a linha 1 e multiplicar pela coluna 2. E o resultado, linha 1, coluna 2, eu coloco na linha 1, coluna 2. Então, eu vou dar um pequeno espaçozinho e segue o bonde, segue o padrão. O primeiro da linha é 1, o primeiro da coluna é 0. Veja, o primeiro da linha é 1, o primeiro da coluna é 0. O segundo da linha é 2, o segundo da coluna é 2 também, então vai ficar 1 vezes 0 mais 2 vezes 2. Segue o bonde. Então, aqui, ó, vou pegar agora linha 1 vezes a coluna 3. E o resultado ficará aqui na linha 1, coluna 3. Então, vai ser o primeiro da linha, primeiro da linha 1, vezes o primeiro da coluna, que é 1, mais o segundo da linha vezes o segundo da coluna. Como não existem mais colunas na matriz C, pronto, não tem mais o que fazer. Bom, o que eu faço agora? Mudamos para a linha 2 e o processo se repete. Então, a gente vai pegar aqui, ó, linha 2, tem o 3 e o 4, nós vamos multiplicar por 1 e 3. Então, do mesmo jeito, o primeiro da linha é 3, vezes o primeiro da coluna, que é menos 1, mais o segundo da linha, que é 4, vezes o segundo da coluna, que é 3. Então, a linha 2, coluna 1, o resultado colocamos na linha 2, coluna 1. Por isso que a matriz resultante herda a quantidade de linhas da primeira matriz, porque a multiplicação é sempre linha por coluna, ok? Agora, nós vamos fazer linha 2, coluna 2. Se nós vamos fazer linha 2, coluna 2, o resultado ficará aqui na linha 2, coluna 2. Então, primeiro da linha, 3, vezes o primeiro da coluna, que é 0, mais o segundo da linha, 4, vezes o segundo da coluna, que é 2. Ok? Segue o bonde. Agora, nós vamos fazer linha 2, coluna 3. Na linha 2, coluna 3, nós vamos ter o seguinte. Primeiro da linha 3, com o primeiro da coluna 1, mais o segundo da linha 4, vezes o segundo da coluna, que é 4. Então, aqui a matriz resultante vai ser 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8. 3 vezes menos 1 dá menos 3, 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui nós vamos ter menos 1 mais 6, 5, 0 mais 4, 4, 1 mais 8, 9, menos 3 mais 12, 9, 0 mais 8, 8, 3 mais 16, 19, 2 por 3. Observe, deixa eu pegar aqui outra corzinha. Observe, olha só, essa matriz A tinha 2 linhas, a resultante também vai ter 2 linhas. A matriz C tinha 3 colunas, a resultante também vai ter 3 colunas. Então, a multiplicação de matrizes, fica atento ao nosso esqueminha. Para que exista A vezes B, a quantidade de colunas da matriz A deve ser igual à quantidade de linhas da matriz B. E a resultante herda a quantidade de linhas da primeira matriz, a matriz A, e herda a quantidade de colunas da matriz B. Ok? Aí tem uma paradinha, né? Tem aquele ditadozinho popular, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Bom, só se os tratores não forem matrizes, porque se os tratores forem matrizes, a ordem dos tratores sim altera o viaduto. Imagine que a gente queira fazer letra E. Olha só, vamos pegar aqui, letra E.
Imagine que a gente queira fazer C vezes A. C vezes A. Deixa eu mudar de cor. Então, C vezes A, nós deveríamos pegar aqui menos 1, 0, 1. A primeira linha da matriz C aqui, 3, 2, 4. A linha 2 da matriz C. Vezes a matriz A, 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma gatinha 2 por 3 e aqui eu tenho uma gatinha 2 por 2. Observe o seguinte, número de colunas da matriz C é 3, número de linhas da matriz A é 2. 3, obviamente, é diferente de 2. Isso quer dizer o quê? Essa matriz, ela não existe. A matriz C vezes a matriz A não existe, enquanto a matriz A vezes a matriz C está aqui. Então, as matrizes não comutam. Cuidado, viu, pessoas? A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Então, vou colocar como observação. Observação. Olha aqui, velho. Cuidado, né? Vamos por danger. Cuidado. Na multiplicação de matrizes, nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, matrizes não comutam. A vezes B não é igual a B vezes A. Ou seja, ficando bonitão aqui, ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Beleza, pessoas? Porque é o seguinte, na matemática, a parada funciona para todo mundo ou não funciona para ninguém, tá? Então, por exemplo, para essa matriz A que a gente escolheu e essa matriz C, A vezes C, tudo bem, existe, é fofinha, mas a matriz C vezes A não existe. Então, se não funciona a comutatividade para essas duas matrizes, então não faz sentido funcionar para ninguém. Porque na matemática, de novo, é assim, ou funciona para todo mundo, ou serve a propriedade para todo mundo, ou não serve para ninguém, ok? Beleza. Agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uns exercíciozinhos aqui. Olha só, esse cara aqui, eu vou até escrever no próprio PDF. Olha só. Seja a matriz M 2 por 3, olha aqui, 2 por 3, tal que M e J vale J ao quadrado menos I ao quadrado. Escreva a matriz M na forma matricial explícita. Esse aqui, inclusive, é um exemplo que eu dei da aula passada, né, pessoas? Se a matriz M ela é 2 por 3, o que isso quer dizer? Ela tem duas linhas e tem 3 colunas. Então, se ela tem duas linhas, ela vai ter esse cara aqui, esse e esse, linha 1, e vai ter aqui a linha 2. Não esquece de colocar o endereço na galera, né? Linha 1, linha 1, linha 1. Esse povo aqui é linha 2, linha 2, linha 2. Esse cara aqui está na coluna 1, esse está na coluna 2. Esse está na coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, aqui o que eu tenho, olha só. M11, não se lê M11, lembre-se disso. M12, linha 1, coluna 2. M13, e assim sucessivamente. Eis aqui a minha matriz 2 por 3. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele pediu para escrever a matriz M em sua forma explícita. Então, eu tenho que calcular todos os elementos da matriz M. A lei de formação é essa ali, ó. Endereço da coluna ao quadrado menos o endereço da linha
ao quadrado. Sendo assim, ó, M1 vai ser o quê? O I é o endereço de linha, vale 1. O J é o endereço de coluna e vale 1, ok? Tá aqui. Então, vai rolar aqui 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado e vai dar 0. Próximo elemento, o M12. M12, olha só. Endereço de coluna é 2, então J vale 2. Você vai ter 2 ao quadrado menos o I, que vale 1 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 tira 1, o resultado é 3. M13. M13, o J vale 3, o I vale 1, então nós vamos ter 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, 9 tira 1, o resultado é 8. Segue o bonde. M21. M21. Então, o I vale 2, o J vale 1 e o I vale 2. Portanto, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 menos 4, menos 3. Aqui vai ser o M22, J vale 2, o I também vale 2, 4 menos 4, dá 0. E por fim, o elemento M23, J vale 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos o I, que vale 2, 2 ao quadrado, 9 menos 4, o resultado é exatamente 5. Portanto, a matriz M de moça bonita dos dentes abertos vai no pagode, o barulho é certo. Já dizia o Tião Carreiro e Pardim. Então, esse cara aqui vai ser 0, 3, 8, menos 3, 0 e 5. Eis a matriz M 2 por 3. A letra B pede para a gente escrever a matriz M elevada a T. Lembre-se que a matriz M elevada a T é a matriz transposta da matriz M. Então, vamos lá. Para determinar a matriz transposta de M, nós trocamos linhas por colunas. Então, 0, 3, 8, que é linha, na transposta 0, 3, 8 vai ser coluna. Menos 3, 0 e 5 na matriz M é linha, menos 3, 0 e 5 na transposta é coluna. Então, eu tenho aqui uma matriz agora 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. O exercício foi para conta, né, galera? Tranquilaço. Agora vamos meter bala no exercício 2. Olha o que diz o exercício 2. Povo, aperta a pausa aqui. Olha só. Lá no Enem, você está preocupado com o Enem? Se cair matrizes, as operações não costumam cair, mas se cair matrizes, caem essas informações relativas a linhas e colunas. Porque matriz nada mais nada menos é uma tabela. E para que eu uso tabela? Eu uso tabela para guardar informação. Então, olha que massa esse exercício 2. Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no Brasil existem 720 aeródromos públicos e 1.814 aeródromos privados certificados. Os programas computacionais utilizados para gerenciar o tráfego aéreo representam a malha aérea por meio de matrizes. Considere a malha aérea entre 4 cidades com aeroportos por meio de uma matriz. Sejam A, B, C, D, indexadas nas linhas e as colunas, nas linhas e colunas da matriz 4x4 dada a seguir. Colocando-se 1 na posição X e Y da matriz 4x4, se as cidades X e Y possuem conexão aérea direta. Caso contrário, coloque-se 0. A diagonal principal, que corresponde à posição X igual a Y, seja a cidade A com a cidade A, cidade B com a cidade B, cidade C com a cidade C, ela foi preenchida toda com 1. Considerando
que no trajeto o avião pode pousar 2 ou mais vezes em uma mesma cidade. Ele não pode pousar 2 ou mais vezes na mesma cidade, nem voltar para a cidade de origem. Assinale a alternativa correta. Letra A. Pode-se ir de A para B passando por outras cidades. Então, peraí. Vamos analisar aqui. Ó. De A para A não faz sentido, né? De A para B não tem linha direta. De A para C não tem linha direta, mas de A para D tem como a gente ir. Olha só, tem o 1 aqui, então tem como a gente sair da cidade A e ir para a cidade D. Quando eu chego lá na cidade D, da cidade D eu posso voltar para A, que faz sentido, né? Se você vai de A para D, tem como voltar de D para A. E tem como você ir de D para B. Olha só. Então, você vai de A para D de dedo. Então, você sai de A, vem para D. E de D... E de D você vem para a cidade B. Então, aqui analisando, pode-se ir da cidade A até B passando por outras cidades. Isso é uma verdade. Então, eu posso ir de A para B passando pela cidade D de dedo. Agora, vamos aproveitar exercício, né? A gente está estudando, vamos ver o que acontece nas outras alternativas, né? Para isso, eu vou até apagar aqui e fazer a análise do exercício B. Ó. Letra B. Pode-se ir de D até B passando por outras cidades. Gente, vamos analisar. De D para B passando por outras cidades. De D para B tem uma estrada direta. De D para D não faz sentido. Então, de D ou eu vou para B ou eu vou para A. Mas se de D eu me deslocar para A, quando eu chegar em A, não tem como chegar em B. Portanto, a letra B ela é falsa. Pode-se ir diretamente de D para C. De D para C está marcando 0, pessoas. Ó, linha D, coluna C, está marcando 0. Então, não tem como a gente ir diretamente de D para a cidade C. Falso também. Existem 2 diferentes caminhos entre as cidades A e B. Bom, pelo que a gente analisou na letra A, para a gente ir de A para B só tem uma forma, né? Porque a única conexão da cidade A é com a cidade D. Quando eu chego na cidade D, só tem uma forma, ir para B. Porque senão eu volto para A, e aí eu caio no loop eterno e não saio para lugar nenhum. Então, letra D, falso também. Existem 2 diferentes caminhos entre a cidade A e C. Gente, olha só, de A para C não tem como ir direto. De A eu só vou para D. E quando eu chego em D, eu tenho que ir para C. Não tem jeito, porque está marcando 0. Portanto, a letra E é falso também. Então, um exercício interessante que fala sobre o significado de linhas e colunas de uma matriz. E aí eu quero convidar os amigos a fazer os outros exercícios e dar uma exercitadazinha. Matriz é tranquilo, é gostoso, é de boa, né não, povo? Então, um grande abraço para vocês e bom trabalho, meus amigos!